Salve, salve, família vascaína, começando o nosso conteúdo diário de Vasco aqui no canal. Hoje, quinta-feira, 21 de agosto de 2025, aniversário do Clube de Regatas Vasco da Gama. Parabéns para a nossa instituição. Pena que o momento segue bastante delicado. Então vamos falar de mercado da bola, tem zagueiro saindo e tem zagueiro chegando. E vamos ver como ficou toda a questão do Brasileirão, o que o Diniz disse sobre o Verratti e muito mais. Então você que curte o nosso trabalho, não esquece o likezão que é importante pra gente. Se inscreva no canal se você gostar do nosso conteúdo. É hora de falar de Vasco. Brasileirão. É só para mostrar, né, que a gente segue ali na 16ª posição com 19 pontos e deixamos escapar a oportunidade de passar o Santos e o Corinthians, tá? No domingo, o jogo é contra o Corinthians, 4 da tarde em São Januário, e pelo menos uma posição o Vasco ganha se vencer a partida. Pelo menos o Corinthians. O Santos vai jogar contra o Bahia em Salvador. Se o Santos perder e o Vasco ganhar do Corinthians, de novo, o Vasco ganha 2 posições. Mais uma vez, a faca e o queijo na mão, mas tem que jogar futebol. Se jogar o que jogou contra o Juventude, vai dar ruim de novo. O técnico Fernando Diniz admitiu que o time jogou mal, falou que o Juventude mereceu a vitória, mas foi perguntado por que ele está insistindo no Pablo Verratti, tá? Assim foi feita a pergunta e assim o Diniz respondeu. Vamos ouvir. Uma questão de insistência. O Verratti, ele fez ótimas partidas, ele é o artilheiro do time, inclusive comigo, não é só antes de eu chegar que ele fez gols. Então, e hoje não dá pra gente colocar a culpa no Verratti. O time teve todo abaixo. Tem a ver o Verratti com o primeiro e o segundo gol, por exemplo. O outro time baixou a linha e marcou mais forte. Então não adianta a gente achar o Verratti ser o culpado pela derrota. Ele jogou bem contra o Santos, mas jogou bem contra o CSA, que o Verratti estava jogando. Para ele ter feito 6, 7 gols no primeiro tempo. Contra o Atlético Mineiro também a gente não jogou mal e o Verratti também não jogou mal. Era para a gente ter vencido o Atlético Mineiro. Obviamente que é uma possibilidade de jogar sem o Verratti, mas não dá para a gente analisar de uma maneira linear e achar que o Verratti não pode jogar titular no time do Vasco, muito pelo contrário. Eu concordo com o Diniz, o Verratti não é o responsável pela derrota ontem, nos gols que a gente sofreu ele não teve nenhuma culpa, mas ficou claro para mim, pelo menos por enquanto, que o time rendeu mais com o DVD, não é nem só pelo 6-0, é pelo jeito que o time jogou. Digamos que a gente tivesse vencido o Santos só por 2-0, eu ainda estaria falando que a performance da equipe contra o Santos foi boa, já contra o Juventude foi bastante ruim. E eu tô longe aqui de querer crucificar o Verratti, querer cancelar o Verratti. Continuo bastante grato a ele e ele vai ter a sua utilidade, nem que seja no segundo tempo. Mas hoje eu quero ver o time jogar um pouquinho mais com o DVD. O Fernando Diniz completou 18 jogos com a camisa do Vasco, 5 vitórias, 6 empates, 7 derrotas. O ataque marcou 26 e a defesa sofreu 23 gols. O aproveitamento volta a ficar vermelho, volta a ficar de rebaixamento em 38%. Vamos acompanhar agora aqui a atualização sobre o rebaixamento da UFMG. O Vasco tinha voltado ali à casa dos 30%, volta a 40%. E é aquilo, a gente só não está na zona do rebaixamento hoje porque Sport, Fortaleza, Juventude e Vitória estão fazendo uma força danada para cair. A verdade é essa. Se tivesse equipes um pouquinho melhores que o Vasco, a gente estava dentro dessa zona do rebaixamento afogado ali, né? Então, olha aí, ó. De novo, temos a oportunidade de fugir mais um pouco dessa situação. Vamos jogar futebol, vamos entrar concentrado no jogo deste domingo, vai. Vamos falar sobre o mercado da bola. Segundo informações do Globo Esporte, aliás, deixa eu até dar o nome do jornalista aqui, foi o nosso Bruno Murito. Ele trouxe que o Vasco avançou para contratar o zagueiro Robert Renan. O zagueiro joga pelo lado esquerdo, está no Zenit da Rússia, tem 21 anos, jogou no Corinthians, eu lembro mais dele no Internacional, e tá lá no futebol russo, né? E, enfim, a tentativa do Vasco de contratar o jogador está já de maneira
avançada, tá? O Admar Lopes ainda está na Europa, provavelmente é uma das negociações que ele está tocando. Ainda não temos informações sobre como seria o contrato de empréstimo, né? Enfim, a gente só sabe que é um empréstimo, mas não sabemos ainda se vai ter cláusula, se vai ter metas, enfim, se o Vasco vai ter que pagar pelo empréstimo ou se vai pagar só o salário do jogador. Por enquanto é que a situação está avançada para a contratação do Robert Renan por empréstimo. E se está chegando um zagueiro pela esquerda, está saindo um zagueiro também pelo lado esquerdo, que é o jovem Luiz Gustavo. Luiz Gustavo tem 19 anos, fez pouquíssimos jogos com a camisa do Vasco no time principal, coisa de, sei lá, 5, 6 jogos, né, que ele fez essa temporada, e sumiu, né, inexplicavelmente sumiu do elenco. Talvez a explicação tá aqui, né, já tinha alguma negociação com o Bahia deve ter avisado, ó, não deixa fazer os 7 jogos não, porque nós vamos fazer uma proposta boa pelo garoto. Tanto é que o Vasco aceitou a proposta e as conversas é para que ele seja contratado em definitivo. Ele ainda não está vendido, tá? Hoje ainda não está vendido, mas já está praticamente encaminhada a situação. A gente deve ver oficializar aí muito em breve. Então é mais um zagueiro que sai. Saiu o João Vitor, agora saindo o Luiz Gustavo e ninguém chegou até o momento. O Carlos Cuesta estava com situação avançada. Vou até trazer para essa tela aqui, ó. O Carlos Cuesta estava em situação avançada, agora travou. Vamos ver se o Admar Lopes consegue destravar lá, mas tá travada a situação, né? E o Robert Renan entra agora como avançado. Mas fato, chegar para jogar, ninguém chegou ainda, tá? Então, atualizando a nossa janela de transferências, entra o Robert Renan como situação avançada e o Carlos Cuesta dá uma travada na situação. E nas saídas aparece agora o Luiz Gustavo com venda encaminhada para o Bahia. Não temos informações sobre valores, tá? Eu falo isso, depende do valor. Eu não morro de amor por nenhum jogador. Se tiver que vender, vende, mas tem que render, né? Se vender por R$2, aí é patetada da nossa diretoria. Alô, diretoria, vamos reforçar esse time. Olha a realidade que bateu no jogo contra o Juventude. Vocês vão esperar mais o quê? Né? Bora reforçar esse time. A janela tá aberta, dá o quê? 10 dias, produção? É até o dia 2 de setembro. Tá chegando a hora. Você quiser mais conteúdo de Vasco, lá no cantinho tá passando um card para você clicar e conferir a nossa live pós-jogo do jogo contra o Juventude. Quem é Vasco, deixa o like. Quem é muito Vasco, se inscreve no nosso canal. A gente se vê a qualquer momento para mais informações do Gigante da Colina. Valeu, Vasco. Tamo junto. Eita, nós. E até lá.